A paz do Senhor, vasos e vasas, varões e varoas, como estão vocês? Tudo bem? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal De Servo para Servo. Um canal onde ninguém é maior nem melhor que ninguém, mas estamos aqui apenas tendo uma conversa de servo para servo. E hoje nós vamos tratar sobre o tema: o que você tem sido, leitor ou praticante? E para falar sobre isso eu vou trazer a passagem muito conhecida, se não a mais conhecida, que está em João 3,16, que é uma passagem que aos nossos olhos é simples, mas ela é muito mais complexa do que você possa imaginar. E vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você deve estar se perguntando: Lucas, ok, mas o que isso tem a ver com o tema? Calma aí, que eu já vou explicar isso falando um testemunho que tem na minha vida. Certa vez fui eu no monte buscar a Deus, no monte chamado Monte das Oliveiras, que fica aqui no Rio de Janeiro. No pé do monte nós temos o costume de orar antes de subir. Fazendo essa oração, logo depois que orei, fui me encaminhar para subir. E tinha um senhor sentado numa árvore que todo mundo conhece, que é uma árvore gigantesca que tem ali, que protege da chuva. E ele estava sentado ali descansando um pouco, ele parecia ser bem de idade, e ele falou: menino, vem cá, vem cá. E eu fui pensando que ele precisava de ajuda, mas na realidade quem iria me ajudar é ele. Quando eu cheguei lá, eu falei: não, tudo bem, tá precisando de alguma coisa? Ele falou: olha, Deus me tocou para falar uma coisa para sua vida que vai te marcar para sempre. E realmente ele foi usado porque me marcou até o dia de hoje. Ele começou a falar: olha, eu não sei ler, eu praticamente não sei ler, e eu de fato não sei escrever. Fora que eu também não enxergo direito. Ele começou a falar assim, só que do jeito dele. Eu também sou cego, não consigo enxergar direito. Mas se tem uma passagem que eu memorizei na Bíblia, foi João 3,16. Aquela ali eu sei ler ela toda. Ele falando com orgulho, sabe? E aí ele começou a falar: olha, vocês têm tudo no dia de hoje. Vocês sabem ler, vocês sabem escrever, vocês têm livros à sua disposição, vocês têm internet à sua disposição, mas vocês não buscam, vocês não vão atrás. E aí, quem não tem, corre mais atrás que vocês. E isso ficou muito no meu coração. E é essa palavra que eu quero trazer para você no dia de hoje. Ele estava falando o seguinte, sendo usado por Deus, e o que Deus quer falar para você é o seguinte: hoje você tem a disponibilidade na Bíblia nas tuas mãos. Muitas nações ainda não conseguem ler a Bíblia, não foram alcançadas pelo Evangelho, e ainda no Brasil tem muitas pessoas que não sabem ler nem escrever e que anseiam por entender a palavra de Deus. Você tem tudo isso nas tuas mãos, mas muitas vezes você não exerce todo o direito que você tem. Ou você exerce, como tem muita gente que fala: eu li a Bíblia de cabo a rabo, eu li a Bíblia toda, mas não pratica. É uma palavra que eu sempre falo para os meus jovens, eles já devem estar saturados, mas eu sempre vou repetir. Para mim, mais vale uma pessoa que saiba, que lê João 3,16 e entende e vive esse versículo, do que uma pessoa que leu a Bíblia toda, que se acha, que tem orgulho do que fez, mas não vive sequer 1% do que a palavra fala. Mas Lucas, é verdade? É verdade. É claro que seria melhor se uma pessoa lesse a Bíblia toda e vivesse 100% do que ela fala, 100% do que ela diz, 100% do que ela manda. Mas infelizmente isso tem sido difícil aos dias de hoje. Mas eu tenho uma palavra para dar para você. João 3,16 é um ótimo começo, e foi um ótimo começo e sustento para aquele Senhor. É a verdade, Lucas, é verdade. Eu vou falar para você o porquê. Porque João 3,16 é a resposta para todas as perguntas. É a resposta? É a resposta. Lucas, eu preciso de uma cura. Eu estou extremamente enfermo. Por que eu tenho que ter fé que vou ser curado? Porque Deus entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lucas, eu preciso da libertação do meu pecado. Por que eu não posso pecar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas Lucas, por que eu tenho que guardar a minha vida? Por que eu tenho que me guardar? Por que eu tenho que buscar a santidade? Porque Deus entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
pereça, mas tenha vida eterna. Lucas, por que eu tenho que acreditar na salvação? Porque Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lucas, por que eu tenho que permanecer fiel até a minha morte e mesmo que eu morra, não negar o nome de Cristo? Porque Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lucas, porque eu tenho que bendizer e enaltecer o santo nome do Senhor, porque Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lucas, porque eu tenho que ter fé que o amanhã será melhor do que hoje, porque Deus entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lucas, porque eu tenho que ser feliz, porque eu tenho que me apegar à felicidade, desapegar da depressão. A tua felicidade tem que ser baseada em, porque Deus entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lucas, porque Deus me ama tanto, porque Deus me busca onde eu não quero que Ele me busque, porque quando eu fujo Ele vai atrás de mim, porque quando eu escapo Ele vai no mais profundo me buscar, porque Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu te questiono, o que você tem sido, leitor ou você tem sido praticante? Você leu a Bíblia toda, mas você vive o que ela fala? Ou você leu um versículo que talvez você só consiga ler um versículo, você não tenha plena faculdade mental, mas você vive esse versículo com excelência? Que João 3,16 possa ser na sua vida, que você venha deixar de ser só um leitor e venha a ser praticante. Não existe isso de protestante não praticante. Protestante é praticante do evangelho, é praticante da palavra, não é um mero leitor. Ateus só leem a Bíblia. Eu tive professores ateus que falam que estudaram história e geografia com a Bíblia ao lado, mas não se converteram, eram leitores. Mas aquele que é praticante entende o que Jesus fez na nossa vida. Então que Deus venha te transformar através dessa palavra, que ela penetre no seu coração como penetra no meu até o dia de hoje. A paz do Senhor e fique com Deus.